Então o autor faz favor. Antes de mais, boa tarde. E num dia de jogo da Seleção Nacional, em que perdemos, muito obrigada pela presença de todos. Perdemos. Muito obrigada pela presença de todos e pelos esforços que fizeram para estar aqui comigo hoje. E que bom que é ver tantos rostos conhecidos e queridos. É com grande alegria que volto ao Porto para apresentar o meu segundo livro, depois de cá ter estado em setembro a apresentar as 10 monarquias da Europa. Voltar à cidade invicta é um misto de emoções porque me obriga a recuar no tempo e são tantas as recordações. Foi aqui, nesta cidade, nobre e do povo, conservadora por um lado e inovadora por outro, de uma arquitetura superior, onde impera o ferro de Gustavo Eiffel e o granito de Nasoni, onde se trocam os Vs pelos Vs, que conheci a minha mulher com quem partilho uma história de 23 anos. Ela, que não pôde estar aqui hoje presente, acompanhou de perto a escrita deste meu livro, mas nunca leu uma linha antes de o entregar ao meu editor. Foi com ela que encontrei vários príncipes, mas quando fomos a Londres nunca vimos a rainha. Também fizemos uma foto com Meghan Markle à frente do palácio, mas de Buckingham só conhecemos a loja dos souvenirs. Desde criança que venho ao Porto, porque aqui viviam os tios e umas primas, e as visitas regulares à família eram verdadeiros momentos de alegria. Desta cidade, guardo também com carinho os 5 anos que aqui vivi como estudante universitário. Foram momentos únicos que jamais esquecerei e que vivi com os meus colegas e amigos de turma da Escola Superior de Jornalismo, alguns dos quais aqui presentes hoje, como o Ivo Pinheiro, a Cláudia Ramalho e a Brigitte Pinto. Quero agradecer a presença de Dona Pilar e do Sr. Agostinho Ferreira, pais da minha amiga Ana Cátia, e que têm um lugar muito especial no meu coração por tudo o que fizeram por mim. Quero também agradecer à Palmira Costa Leite, que esteve na apresentação do meu livro em Lisboa e que volta a estar hoje aqui ao meu lado e por quem nutro um especial carinho. Obrigado por ter vindo e por ter trazido as suas amigas, Cristina Moraes e a baronesa Isabel Valado. Não são Moraes, que não são Moraes. Então é? Cristina Cabral Lisboa. Peço desculpa. Não, Fica feita a correção. Por acaso tem a minha sobrinha Cristina Moraes. Estou igualmente grato à presença da Marisa Barbosa, da Nanu, da Mafalde, da Núria, da Eliana Morim, com quem trabalhei vários anos, e do decorador e arquiteto Pedro Guimarães, uma referência ímpar na cidade do Porto e também a nível nacional. A Graça Sabino, que também está aqui, minha fiel seguidora da conta de Instagram Diário da Realeza, agradeço a sua presença. É curioso pensar que como a minha página de Instagram nos uniu devido à Realeza, e não posso deixar de elogiar pelos seus comentários tão perspicazes quanto humorísticos até. Quando saiu as 10 monarquias da Europa, fiz centenas de stories e muitas publicações para promover o meu livro. Numa mensagem, e certa vez, numa mensagem privada, num comentário, uma foto do meu livro, recebo uma mensagem da Graça com um smile a dizer: já não posso ver o seu livro à minha frente. O que me ri consigo. É caso para dizer, Graça teve mesmo graça. Ao Vasco Diniz, o meu amigo mais antigo aqui presente, quero agradecer a amizade que não se esfuma nem no tempo nem na distância. Agradeço também a presença das minhas irmãs, Paula e Xana, a quem estou unido por fortíssimos laços de sangue. Quis o destino que tivéssemos uns pais a quem queremos tanto e a quem, de resto, dedico este livro. Muito obrigado à direção da Unicep, na presença do Sr. Dr. Rui Vaz Pinto, por me receber neste sábado, quase nas vésperas de Natal, e de me permitir apresentar o meu livro nesta cidade. Depois de eu ter feito em Lisboa, disse logo ao meu editor que fazia questão de o vir aqui dar a conhecer nesta cidade. O meu caro editor Manuel Fonseca não está aqui presente, mas temos aqui a doutora Inês Figueiras. Agradeço-lhe a sua presença, como não posso deixar de elogiar a forma tão calorosa como fui recebido na Guerra e Paz.
A toda a equipa que esteve envolvida neste livro, quero manifestar a minha mais sincera gratidão. E não fui só eu que fui bem recebido. O manuscrito deste livro, entregue no final de julho, deste julho, foi tão do agrado do caro Manuel que me disse logo que, tendo em conta a atualidade do jubileu da Rainha, ele iria ser publicado com a maior brevidade possível. Estávamos em julho. E, de facto, assim aconteceu. Só não esperávamos a morte repentina de Isabel II. E, por fim, falta-me falar de Ana Cátia Ferreira, que apresentou hoje aqui o meu livro. A Cátia é uma amiga que me deu a Escola Superior de Jornalismo. Fomos da mesma turma durante 4 anos. Entra. Que me deu 4 anos e ficámos logo amigos no primeiro ano. Passei a frequentar a sua casa e os seus pais e irmãs receberam-me de braços abertos. A Cátia é uma pessoa genuína e generosa, séria e divertida, profunda e sensível, e que entende a amizade, tal como eu, como algo de sublime. Tal como o Raposo e o Príncipezinho, na obra de Saint-Exupéry, criámos laços, e isso faz toda a diferença. E é assim desde há 28 anos. Cátia, foi uma honra ter-te a apresentar o meu livro. Muito obrigado pela tua leitura crítica e pela tua reflexão sobre o meu livro Isabel II. Antes de contar como nasceu este livro, gostaria ainda de explicar um ponto que tem dado origem a várias discussões e que para mim era um não assunto, mas que urge uma nota. Muitos me têm perguntado por que motivo chamamos a Rainha Isabel se ela na verdade se chama Elizabeth. A questão é simples, porque Isabel é a tradução de Elizabeth. Mas mesmo assim, há ainda quem me responda, mas nós em Portugal também usamos o nome Elizabeth. Ao que respondo que esse foi um anglicismo que se tornou comum em Portugal, acabando mesmo por dar origem a um nome próprio. Mas duvido que em 1926, à data do ano de nascimento da Rainha, houvesse muitas Elizabeths em Portugal. Como já aqui o disse, em maio foi publicado o meu primeiro livro. Entre entregar na editora e a publicação das 10 monarquias da Europa, passou um ano. Durante esse tempo não estive parado e aproveitei para escrever o meu segundo livro. Em setembro, quando a Rainha morreu, o meu segundo livro estava na gráfica e por esse motivo pôde ser anunciada a sua pré-venda logo dias depois. Ou seja, quando muitos me perguntam que escrevi esta biografia num tempo recorde, tenho que explicar que não. Que este livro já estava escrito e que demorou cerca de um ano a ser feito. Perante o facto consumado da morte da soberana e com o livro escrito, com ela viva, editor e autor, decidimos manter a obra no presente, numa espécie de homenagem à sua pessoa. De facto, Isabel II, Rainha e Mulher, a vida pública e o universo íntimo, foi escrito para celebrar as suas 7 décadas de reinado e os 70 anos da sua coroação em fevereiro do próximo ano. Estando eu longe de saber do seu fim, entra. Boa tarde, desculpem. Posso entrar? Entra. Com licença. Estando eu longe de saber do seu fim, a protagonista desta história não podia ser mais atual. Mas ainda houve tempo para dizer, como dizem os jornalistas, parem as rotativas, e pude acrescentar um pequeno capítulo a que chamei Fim, para escrever que Isabel II morreu aos 96 anos. Eu queria só já continuar, mas queria agradecer ao Daniel Almeida Roque que entrou e à minha amiga Ivete Oliveira, que conheci há meia dúzia de anos numa festa aqui na cidade do Porto e com quem desenvolvi uma relação baseada na confiança. O que entre um jornalista e uma pessoa conhecida que aparece nas revistas é algo muito raro. Obrigado por ter vindo. Obrigada. O livro, como disse também já Cátia, começa com o prefácio do príncipe Dimitris da Jugoslávia, que além de gemólogo e designer de joias, é um grande contador de histórias e que conhece como ninguém quem é quem na realeza internacional. Fiquei muito honrado pelo seu imediato yes, quando lhe perguntei se aceitava escrever o prefácio deste livro. Este livro pretende abordar a vida de Isabel II em todas as dimensões. Rainha à escala planetária, conhecida nos 4 cantos do planeta, Isabel II é um verdadeiro ícone do século XX e século XXI. A sua vida foi
foi amplamente mediatizada, mas a sua vida privada permaneceu sempre um grande mistério. Foi o mergulho nesse mistério que pretendi fazer, através de relatos não só de especialistas da coroa britânica, mas também nos próximos que com ela privaram. Fiz uma pesquisa alargada, tive de ler vários livros, nem sabia que eram 20, e muitas revistas. Os seus 96 anos de vida e as suas 7 décadas de reinado surgem aqui descritos numa perspectiva temática que não obedece necessariamente à cronologia. O que poderei eu destacar para abrir o apetite ao leitor, a vocês. Enquanto os historiadores se centram mais nas questões de política interna e externa, o meu ponto de partida foi orientar mais a pesquisa no lado humano, na sua faceta privada. Procurei sempre detalhes e curiosidades mais ou menos desconhecidos e que nos permitem traçar um perfil de uma mulher que, sendo consciente de quem era e do papel que representava, adorava a vida simples no campo, os passeios ao ar livre, o contacto com os animais e os piqueniques. Para mim, ou para qualquer biógrafo, os seus estados de alma serão sempre a parte mais difícil de escrever, porque Isabel II não deu entrevistas, não expressava as suas opiniões e nem falava da sua vida íntima. No entanto, o início do seu fim é um capítulo que gostaria de destacar porque nos levanta muitas questões. Como encarou o passar dos anos? Como lidou com a sua velhice? Reservada por natureza, era uma mulher solitária? Como preparou a sua sucessão? Que papel teve na união dos Windsor? Como lidou com os elementos desestabilizadores da sua família? Mas há outros aspectos que merecem destaque, como a história de amor dos pais, que foi sempre para ela um exemplo de perseverança, ou a relação com a irmã. Com Margarida, Isabel II viveu uma das maiores dualidades da sua vida. O amor que sentia pela mana, a única que teve, fê-la experimentar que o seu dever de rainha era superior e, no entanto, uma e outra foram sempre inseparáveis. Além do inevitável caso de Carlos e Diana e de como aceitou Camila, tentei também mostrar como Isabel II era uma mulher devota ao marido, o único que a tratava como um ser normal. Como é sabido, Isabel II apaixonou-se aos 13 anos e casa-se aos 21 com o primo Filipe. Depois de se tornar rainha, o marido passa a ser o seu primeiro vassalo e, se em público caminha sempre 2 passos atrás da mulher, em privado é ele quem assume os comandos da família, que supervisiona a gestão das casas e que a tenta poupar a assuntos menores. A idade, todos o sabemos, todos o afirmam também, trouxe a Isabel II mais carisma e visionária, tentou sempre acompanhar a evolução dos tempos, seja a nível profissional, seja a nível pessoal. Consciente do poder que o neto tem, em grande parte educado por ela, a rainha foi dando, ao longo dos anos, um cada vez maior protagonismo a William, que juntamente com Kate tem um índice de popularidade muito elevado. Este poder de atração foi muito vantajoso para a imagem da monarquia inglesa e essa era uma das grandes alegrias da monarca, pois sabia que o futuro e a continuidade dos Windsor estavam em boas mãos. Este capítulo sobre o seu neto herdeiro não termina sem uma referência a toda a história que envolve a polémica com os duques de Sussex e que continuam hoje nas bocas do mundo. A um outro nível, conto quais são as joias da rainha, os seus diamantes privados e quais são as suas pedras de cor favoritas. E há um dado que não resisto a contar aqui. Sabiam que Isabel II tem um valioso conjunto de esmeraldas ganhas numa lotaria? Pois bem, não vou revelar tudo e essa história está aqui contada nestas páginas. Também falo das suas residências, sobretudo das suas casas privadas, onde adorava estar, rodeada das memórias de família, sobretudo dos pais e dos avós, numa atmosfera muito mais pessoal. Sobre o seu guarda-roupa. Felizmente, há 2 obras feitas por Angela Kelly, a sua estilista, e que são fundamentais para se perceber como as roupas da rainha não são apenas uma questão de gosto pessoal, mas também de Estado. Para Isabel II, era impensável ofender os países que visitava ou daqueles em que era anfitriã com uma cor inadequada, por exemplo.
Quando tinha eventos, a monarca, que nunca usou mini-saia e teve sempre o mesmo penteado, chegava a mudar de roupa 5 vezes por dia e dizia aos seus próximos: I'm not a star, I'm not a celebrity. Se ficava em casa, vestia-se de forma simples e sem luxos. O luxo era destinado, sobretudo, aos banquetes de Estado, onde fazia questão de mostrar toda a magnificência da arte de bem receber e aí não admitia falhas. Se não tinha convidados, a rainha era pouco dada a extravagâncias. Não gostava de desperdiçar nada. Dizem que era poupada e os gastos das suas casas, públicas ou privadas, eram fortemente controlados. Apesar de cultivar um certo recato e uma certa modéstia, tinha vários empregados ao seu serviço. Com o pessoal doméstico, a quem era exigido o máximo secretismo e muita discrição, não há histórias de mau gênio ou de cólera. Gostava de tratar todos bem e sempre com uma palavra de atenção. Isso definia muito. Sobre as suas visitas a Portugal, não resisto a contar no livro, e agora aqui mesmo, as suas passagens pelo Porto. Em 1957, como disse a Cátia, a soberana tinha 30 anos e esteve no Porto apenas um dia. A comunidade inglesa preparou-lhe uma festa de boas-vindas, sendo recebida com uma explosão de alegria. Isabel II recebeu a medalha de ouro da cidade do Porto, visitou o Palácio da Bolsa e ficou maravilhada, de facto, com o Salão Árabe. Em 1985, durante a presidência de Ramalho e Anes, a monarca voltou ao Porto, tendo aterrado no aeroporto de Pedras Rubras, com uma guarda de honra à sua espera e foi recebida nos passos do Conselho. O casal real, ela e o marido, percorreram as ruas de carro aberto. Na zona da Ribeira, Isabel II passou por um tapete de flores especialmente executado pelos mestres Amadeu Costa e Rui Pinto, auxiliados por 15 mulheres de Viana do Castelo, os célebres tapetes de flores. A soberana foi saudada por 30 embarcações fundeadas no Rio Douro após o que almoçou na Casa do Infante, local onde nasceu o infante Dom Henrique, um dos filhos de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, que era, como sabem, princesa inglesa. No Palácio da Bolsa, a chefe de Estado recebeu os cumprimentos da comunidade inglesa, que lhe entregou uma incubadora portátil para ser oferecida ao Hospital de São João. Devido à minha profissão, estou habituado a realçar tópicos nos textos e a fazer pequenas caixas. Aqui relato 96 curiosidades, que são realmente curiosidades. 96 porque tinha 96 anos. Por exemplo, que era dona de todos os cisnes e golfinhos dentro de um raio de 4 km ao largo da costa britânica. Que conduzia, mas não tinha carta de condução, nem passaporte. Que lavava a louça nos piqueniques. Que escovava os dentes com água mineral. Que tinha um banco próprio. De facto, a sua vida podia ser contada de A a Z. E esse capítulo também está aqui, assim como uma cronologia real. E, não menos importante, tenho várias árvores genealógicas para mostrar como era prima de toda a realeza da Europa e de como ela e o marido eram duplamente primos e de quem é a sua descendência atual. Isabel II não estava destinada a reinar e, no entanto, sentou-se no trono 7 décadas. Por mais que se falasse disso na imprensa, nunca abdicou. Reinou até ao fim, como prometeu, sempre ao serviço do povo. Se, até 8 de setembro, era a mulher mais conhecida do planeta, um mito vivo, depois da sua morte, o seu legado ficará para a eternidade. Se durante 70 anos, se disse e cantou God Save the Queen, hoje, onde quer que esteja, Isabel II, a rainha, é uma lenda que jamais será esquecida. Obrigada a todos pela vossa presença. Que o verdadeiro espírito de Natal reine nos vossos corações, nos nossos. Obrigada.